um prazer para mim receber essa oportunidade de trazer uma mensagem para os meus irmãos. Os irmãos podem se assentar nesta noite. É uma alegria muito grande poder falar da palavra do Senhor, porque para mim falar da palavra de Deus é como se você recebesse uma responsabilidade de dar uma boa notícia. É sempre bom a gente dar boas notícias para as pessoas, é sempre bom a gente trazer boas notícias. O ruim é dar uma notícia ruim, né? Quando a gente tem a responsabilidade de dar uma notícia difícil. Mas quando a gente tem coisa boa para falar, a gente sempre quer contar, a gente sempre quer falar. Então por isso que eu me alegro quando eu recebo a oportunidade de trazer uma mensagem, nem que seja por alguns minutos, porque de uma forma ou de outra é sempre uma boa notícia. É isso que é o Evangelho. O significado de Evangelho é boa notícia, é boas novas de Jesus. E independente do que seja, se seja espinho, se seja rosa, não deixa de ser boa notícia, não deixa de ser Evangelho. Se seja um presente, se seja uma bênção, ou se seja algo que Deus quer de nós, não deixa de ser uma boa notícia. O Evangelho, ele só nos traz boas notícias. Esse é o seu significado. Que boas notícias são essas? As boas novas de Jesus. Aquilo que Jesus ele traz para nós, aquilo que Jesus trouxe. Que boa notícia é essa que traz os evangelhos? A boa notícia de que Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia que o Senhor tem a dizer para nós. Essa é a boa notícia que o Senhor nos deu. E essa é a boa notícia que eu queria passar para os meus irmãos nesta noite. A notícia de que se você tem um pecado, você tem um Deus que perdoa o seu pecado. A notícia de que se você tem um vício, você tem um Deus que te liberta do seu vício. A notícia de que se você tem uma doença espiritual, você tem um Deus que te cura, um Deus que te salva, que te cura e que te liberta. Essa é a boa notícia que traz o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Mas não significa que nós apenas recebemos para que haja perdão, para que haja cura, para que haja salvação. Deus ele requer algumas coisas de nós, e são essas coisas que eu queria trazer para os irmãos hoje, algumas coisas que o nosso Senhor, ele requer de nós. Nós não estamos aqui apenas para receber, mas para que recebamos, nós também temos que nos entregar, nós também temos que entregar aquilo que o Senhor requer de nós, para que Ele venha cumprir aquilo que Ele nos prometeu nos seus evangelhos. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Um versículo pequeno, mas que diz muita coisa. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz: E dizendo, o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Can you win all the prizes? Só até aqui, apenas este versículo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Duas palavras, duas coisas que parecem ser muito simples, mas é mais complexo do que a gente imagina. Arrependimento. O que é se arrepender? O que significa se arrepender? Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, de remorso. Arrependimento não é só uma tristeza momentânea. Arrependimento é uma mudança de mente. Arrependimento é algo que nós devemos praticar todos os dias. Não apenas um momento, uma tristeza de momento.
É algo que nós praticamos todos os dias. O arrependimento é uma ação de se arrepender, ação de você mudar, de você renunciar o seu próprio eu para seguir Jesus, de você renunciar os seus próprios erros, de você renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor por amor dele. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando você se entristece por um momento sobre as coisas que você fez de errado, passa um tempo e você volta a fazer as mesmas coisas, você não se arrependeu, você apenas teve um remorso. Remorso, ele faz parte do arrependimento, mas arrependimento é muito mais do que apenas um remorso e uma tristeza momentânea. Arrependimento é renúncia total de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É isso que o Senhor, ele requer de nós. Ele quer que nós nos arrependemos e que nós cremos no Evangelho. Essas são palavras de Jesus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, dando a boa notícia, dando as boas novas de Jesus, pregando o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não apenas se entristeça das suas ações por um momento. Se arrependa dos seus erros hoje e agora. Hoje é noite de arrependimento. Se você tem um pecado, você tem um Deus que perdoa o seu pecado se você se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se e creia no Evangelho. São duas coisas que caminham juntas. Você não pode dizer que se arrepende, você não pode dizer que crê se você não se arrependeu, você não pode se arrepender se você não crê. São duas coisas que caminham juntas. Então, nós devemos refletir sobre isso. Se nós não nos arrependemos, se nós ainda temos erros nas nossas vidas, na qual precisamos de um arrependimento, significa que a nossa fé, ela talvez não esteja depositada no Senhor. Em Tiago 2, capítulo 17, se a Marcela puder colocar também, vai me ajudar para mim poder ser um pouco mais rápido. Em Tiago 2, capítulo 17, vai nos dizer o seguinte: assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É basicamente aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos. É impossível crer sem se arrepender. É impossível ter fé se você não tem boas obras. Se você não consegue praticar as boas obras, talvez seja um sinal que a nossa fé esteja muito pequena. Serve para mim, serve para os irmãos. Talvez a nossa fé não esteja depositada no Senhor Jesus. Que viemos fazer uma reflexão da nossa vida. Será que eu tenho realmente depositado a minha fé no Evangelho de Jesus? Será que eu tenho praticado as boas obras? Será que eu me arrependi dos meus pecados? Eu estou disposto a abandonar os meus pecados, os meus erros para seguir Jesus? O meu ego? Será que eu verdadeiramente me arrependi? Será que eu tenho fé? Que venhamos refletir sobre essas coisas. Eu não quero saber quais são os pecados dos irmãos, assim como os irmãos não precisam saber qual é o meu pecado, porque sim, eu tenho muitos. Eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. Que venhamos fazer uma reflexão, que venhamos fechar a porta do nosso quarto e orar, assim como em Mateus 6,6 diz: ore em secreto. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto. O Senhor que te escuta em segredo. Não precisa confessar para o pastor, confesse ao Senhor. Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame em si mesmo e veja onde está o seu erro. Não significa que nós nunca vamos errar na nossa vida, nunca vamos conseguir deixar de pecar, mas todas as vezes que nós pecamos, vem o verdadeiro arrependimento, quando verdadeiramente abandonamos os nossos erros e nunca mais os cometemos. Mas quando a gente tem aquele erro, aquele pecado, em que a gente não consegue deixar de cometê-lo, que a gente
acha que se arrependeu, passa um tempo, a gente está cometendo novamente, significa que talvez a gente não tenha se arrependido de verdade. Talvez a gente não esteja com a nossa fé depositada no Senhor. Que venhamos fazer essa reflexão sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, sobre o que precisamos. Em 1 João 1,9 vai nos deixar uma mensagem de reflexão. O que devemos fazer então? Eu tenho um pecado, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer para que meu pecado seja perdoado? O que eu tenho que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse os seus erros ao Senhor. Eu sei que nenhuma das pessoas que estão aqui são perfeitas, que todo mundo tem um erro na qual precisa de um arrependimento. Mas hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de entregarmos as nossas vidas de verdade para o nosso Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados e exercermos a nossa fé. Exercemos a nossa fé no nosso Senhor de verdade, para que Ele cumpra em nossas vidas os teus propósitos, os propósitos que Ele sempre sonhou em cumprir e que nós, por conta da nossa desobediência, muitas das vezes rejeitamos. Que venhamos fazer essa autoanálise em nós mesmos, mas entender que esse é o Evangelho, que Ele requer coisas difíceis de nós, mas sempre por uma boa causa. Que Ele requer muitas das vezes coisas difíceis, mas sempre para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos perdoar. É o que o Senhor quer nesta noite. O Senhor quer perdoar os meus e os seus pecados. É noite de fechar os seus olhos e peça perdão ao Senhor. Arrependa-se, creia no Evangelho, creia de verdade. Não creia hoje só nestas 2 horas, nem só amanhã de manhã. Creia todos os dias que o Senhor está lá de cima, olhando para nós aqui embaixo e vendo tudo o que nós fazemos. Vendo os nossos pecados em ocultos, que eu não vejo, o pastor não vê, ninguém vê, só você vê, mas o Senhor vê. Arrependa-se. O Senhor quer que eu me arrependa, que você se arrependa nesta noite. É noite de arrependimento, é noite de mudança de mente, mudança de direção. Vamos mudar a direção dos nossos caminhos, vamos nos voltarmos para o nosso Senhor de todo o nosso coração. Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer salvar as nossas vidas. Ele nos pediu algumas coisas, muito poucas comparado a tudo que Ele fez por nós. Ele se entregou, Ele se esvaziou da sua divindade, Ele veio até a terra, Ele se entregou naquela cruz para nos salvar, e isso foi muito mais difícil do que qualquer coisa que nós podemos fazer. E o que nós fazemos pelo nosso Senhor? Não somos capazes de nos arrependermos dos nossos erros? O que nós fazemos para agradar ao nosso Senhor, além de tirar essas 2 horas de vir aqui na igreja e muitas das vezes sair da mesma forma que entramos? Mas hoje nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Hoje nós vamos sair daqui arrependidos e crendo no Evangelho do Senhor, crendo que Ele pode perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas, se nós nos arrependermos e cremos no Seu nome, cremos no Seu Evangelho. Que venhamos fazer essa reflexão. Em Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado são os teus pecados. É isso que o Senhor faz. Essa é a boa notícia que eu tenho para dizer para os meus irmãos: que se vocês erraram hoje, erraram ontem, erraram na vida, enquanto há vida há esperança. Enquanto nós estamos aqui, ainda tem jeito para nós, ainda tem jeito para mim e para vocês, ainda tem jeito para a gente.
Se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, Ele é fiel para nos perdoar, se nos arrependermos com fé, de verdade, de todo o nosso coração. Que venhamos nos arrepender, saímos daqui com a nossa mente mudada, voltadas para o nosso Senhor. Em Mateus 3,9, vai nos dizer para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. O que isso quer dizer? Que nós temos que sair daqui hoje e mostrar ao nosso Senhor, não apenas com palavras, mas com atitudes, que nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Se você fazia algo de errado ontem, não faça hoje, e mostre ao Senhor que você está arrependido de verdade, e que você não é mais o mesmo, que você tem fé, e que você crê, e que você se arrependeu. Deem frutos de arrependimento todos os dias da sua vida. Deem frutos de que você está arrependido, de que você quer uma mudança, de que você quer viver o verdadeiro evangelho, de que você quer ter a graça do Senhor sobre a sua vida, a graça que te capacita, a graça que te salva, a graça que te cura, que te liberta, que te perdoa e que te leva para o céu. Deem frutos de arrependimento todos os dias de sua vida. Demonstre ao Senhor que você está arrependido, de que, Senhor, eu não vou cometer mais os mesmos erros que ontem. E eu não vou apenas dizer isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Porque o que poderia fazer eu, diante de tudo que o Senhor fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer. Que venhamos refletir sobre isso. Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, versículo 23, vai nos dizer o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Quem nós somos, a não ser meros pecadores? Deus olhou de lá de cima e olhou e não viu um justo sequer. Deus olhou de lá de cima e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso o Senhor diz: negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Em você não há nada de bom. Em mim não há nada de bom que possa ser proveitoso. Do que eu preciso? Eu preciso viver a vontade de Deus. Então negue-se a si mesmo. Não adianta dizer: esse é o meu jeito, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, porque em nós não há bem algum. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Senhor, siga Ele. De resto, Ele vai conduzir você. Confia no Senhor. Assim como Pedro, Jesus chamou Pedro a andar sobre as águas, e Pedro foi, sem saber como, mas ele foi, e ele andou sobre as águas, pelo menos por um tempo. Depois ele afundou, ele foi afundando e pediu: Senhor, socorre a minha vida. O Senhor estendeu a mão e levantou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava andando sobre as águas e ainda duvidou. Olhou a tempestade ao seu redor. O Senhor nos chama a caminhar sobre as águas nesta noite. Que não venhamos olhar a tempestade ao nosso redor. Negar a mim mesmo, isso é muito difícil. Eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. Eu gosto de fazer isso, como é que eu vou... Nada é mais valioso nessa terra do que a presença e aquilo que o Senhor nos oferece. Tudo nessa terra passará, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Não vale a pena trocar a eternidade por prazeres momentâneos que não nos levam a lugar algum. Que venhamos refletir sobre isso. Que venhamos negar a si mesmo, estar disposto a abrir mão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, das nossas próprias vontades. E entregarmos e seguirmos ao Senhor. De resto, Ele nos conduzirá. O que eu devo fazer depois está nas mãos dEle. Aquilo que Ele requer de mim, eu farei, eu obedecerei.
Por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha dúvidas, por mais que eu não saiba como, eu preciso confiar no Senhor, que o Senhor sabe, o Senhor é fiel e não nos dá aquilo que nós não possamos suportar. Que venhamos nesta noite entregar as nossas vidas ao Senhor, pois nada vale mais do que a sua salvação, a salvação que Ele nos oferece. Não venhamos perder tempo, irmãos. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Peça perdão ao Senhor. Se entregue ao Senhor de verdade. Senhor, perdoe os meus pecados. A Tua palavra diz, Pai, que se eu me arrepender, o Senhor pode me perdoar. Eu errei. Perdoa-me. Eu quero ser salvo. Só o Senhor pode me salvar. Me ajuda a me arrepender todos os dias, a dar frutos de arrependimento, para que eu possa ser mais do que vencedor em Ti, para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser liberto de todos os meus pecados, para que eu possa ser curado, para que eu possa morar no céu com o Senhor, para que eu possa vê-lo naquele grande dia e abraçá-lo, para que eu possa vê-lo naquele grande dia e adorá-lo, não só aqui junto com os meus irmãos, que já é muito bom, mas imagine adorar o nosso Senhor lá no céu, todos nós juntos, para adorarmos ao nosso Senhor. De que vale trocar isso? Será que vale trocar isso? Será que vale trocar isso por egoísmo? Por não querer abrir mão de si mesmo para buscar o nosso Senhor? Não querer abrir mão das falhas, dos erros, não querer renunciar a si mesmo? Será que vale perder a eternidade? Será que é tão fácil assim chegar no céu? De que de qualquer jeito eu posso chegar lá? A palavra do Senhor diz que estreita é a porta. Eu acho que isso não é à toa. Isso não é dito à toa. Isso é dito porque realmente a porta é estreita. E pelo caminho largo, infelizmente, muitos entrarão. Mas pela porta estreita, infelizmente, são poucos. Eu queria que todos pudessem estar, assim como eu quero muito poder estar. Quero que todos possam estar lá, juntos adorando ao Senhor. A porta é estreita não é à toa, é porque o Senhor requer coisas de nós. E nós precisamos estar dispostos a obedecer aquilo que Ele requer da gente. Que são poucas coisas, comparado a tudo que Ele fez por nós, são muito pouco. Arrependa-se, creia, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. É muito pouco comparado a tudo que Ele fez por nós. E nós, muitas das vezes, negligenciamos isso e não conseguimos obedecer e fazer aquilo que o Senhor nos requer. Mas eu creio que hoje é um dia diferente. Hoje é um dia de mudança de mente. Creio que hoje é um dia de arrependimento. Que venhamos nos arrepender hoje, irmãos, dos nossos erros, da nossa vida passada, do nosso dia de hoje. Que nós estamos aqui e erramos hoje. Que venhamos nos arrepender. Não apenas nos entristecer, mas verdadeiramente nos arrepender. Estarmos dispostos, Senhor, eu vou abandonar isso por amor do Teu nome, porque por amor de mim, o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor sofreu na mão dos homens por amor de mim. Então, eu vou abrir mão de mim mesmo, eu vou abrir mão das minhas próprias atitudes por amor de Ti. E eu sei que o Senhor me salvará, eu sei que o Senhor pode me salvar, eu sei que o Senhor pode me libertar, que o Senhor pode me curar. Que venhamos, irmãos, refletir sobre isso. Que venhamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor nesta noite. Porque Ele morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Dito isto, tem jeito para a gente, tem jeito para as nossas vidas. Nós não estamos condenados à morte, porque o Senhor nos salvou naquela cruz. Que venhamos crer nisso todos os dias, não apenas com os nossos lábios, mas de coração. Todos os dias venhamos crer no Evangelho, nas boas notícias do nosso Senhor. Eu deixo essa mensagem para os meus irmãos e agradeço a minha oportunidade nesta noite em nome de Jesus.